Fala, meus queridos alunos, e aí, galera? Olha só que fato sensacional, inusitado, mas sensacional. Eu aqui de casa, você aí na sua casa, meu estúdiozinho de gravação. Antigamente era só de gravação para o meu canal, agora nós estamos numa modalidade de educação à distância. É claro que estamos tendo que utilizar esse recurso por conta de um problema gravíssimo e que se fez necessário. Mas não quer dizer que não teremos aula, que o conteúdo ficará para lá. Não se esqueça, não é férias, é um momento apenas de reflexão, de cuidado, de carinho com o próximo. Bora lá parar de conversar e começar a aula aqui, porque o bicho vai pegar. Veja só, nós iríamos dar início a um conteúdo novo, né? Presencialmente. E agora? Vamos continuar com esse conteúdo novo. Pela ordem, nós iríamos para o percurso 5, tá? Cuidado, anota aí. Nós iríamos para o percurso 5. Na sequência, o percurso 6. O percurso 5, ele trabalha com movimentos migratórios. O percurso 6, com as características populacionais. Para facilitar a sua compreensão, para ficar mais fácil, a gente vai inverter. Eu vou começar pelo percurso 6, apresentando as características populacionais, e depois a gente partirá para o percurso 5, tratar das migrações. Você vai entender por quê. Veja só, primeira coisa que a gente vai discutir aqui, ó, demografia é o ramo científico que vai estudar sobre a população, e nesse caso aqui, do capítulo de vocês, a população mundial. Nós atingimos uma marca que supera os 7 bilhões de habitantes no planeta. Essa é uma marca que aparentemente é algo assustador, que nunca se imaginou, é bem verdade, né? A nossa população ela foi crescendo de uma forma mais acelerada, principalmente após a Revolução Industrial. Quando a gente chega aí no século 19, mais precisamente 1804, nós vamos atingir o nosso primeiro bilhão de habitantes, e depois essa curva ela só cresce. Olha esse gráfico aí e perceba como essa curva ela acelera, e daqui a pouco ela se torna um pico muito grande. Tá vendo aí? Vem para cá. E aí a gente chega aos mais de 7 bilhões de habitantes. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: essa população no planeta ela não está igualmente distribuída. Nós temos áreas que concentrarão uma quantidade maior de pessoas, outras áreas que não terão muitas pessoas assim. Vou dar dois exemplos. A China, que esteve aí no centro, está, né, no centro dessa discussão do próprio coronavírus, lá onde ocorreu a disseminação e uma série de coisas. Então nós temos a China com aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então veja só, dos 7 bilhões, pouco mais de 7 bilhões que nós temos no planeta, a China sozinha concentra 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Contrastando com o Canadá. O Canadá é um país da América do Norte, um território gigantesco e que tem aí algo em torno de 35 milhões de habitantes. É um país enorme territorialmente, mas com a população extremamente restrita. Então nós temos um desequilíbrio nessa distribuição. Mas antes da gente aprofundar essa análise, a gente não vai conseguir fazer uma análise mais profunda, até para você entender por que o ritmo de crescimento populacional foi tão mais acelerado a partir de um determinado tempo e em outro instante não, sem a gente relembrar alguns conceitos que eu tenho certeza que no ano passado, lá com Tia Baby, quem vem aí no Carrossel há algum tempo, deve ter visto, mas era algo um pouquinho mais aplicado à realidade brasileira, mas alguns conceitos são comuns. Eu separei aqui, ó, essa listinha de conceitos, vou até afastar, que aí é bom que você faz um print, beleza? E a gente vai discutir cada um desses conceitos, que são conceitos elementares. O primeiro conceito é, lógico, o conceito de população. Na geografia, a gente considera a população o conjunto de pessoas que habitam um determinado espaço. Por exemplo, quando eu falo da população brasileira, eu me refiro a todas as pessoas que vivem aqui, certo?
Se eu falo a população de Itabuna, todas as pessoas que vivem em Itabuna fazem parte da população de Itabuna. Você percebe que existem pessoas que moram em Itabuna, mas que não nasceram em Itabuna? E por este fato elas deixam de ser habitantes de Itabuna? Não. Então quem vive naquele espaço compõe a população daquela área. Então a população de Itabuna é composta de todas as pessoas que ali habitam, as pessoas que vivem ali, que moram ali. Massa, população brasileira, as pessoas que vivem no Brasil. No caso aqui, a gente está falando da população mundial. Eu acho que ainda é um pouco precoce, né, da gente falar as pessoas que vivem e habitam o nosso planeta, até porque ainda não se tem notícia de ninguém vivendo na Lua, em Marte, em Júpiter e em qualquer outro lugar que não seja aqui na Terra, né? Olha só. Dito isso, a gente vai para aquela série de conceitos aqui. Primeiro conceito, população absoluta. O que é a população absoluta? População absoluta se refere a uma ideia estatística, tá? Esse é um conceito que se refere sempre a uma ideia estatística. População absoluta, número total de habitantes de uma área. Qual a população absoluta do Brasil? 210 milhões de habitantes. Pronto. População absoluta do Brasil é o número total. Qual a população absoluta do 8º ano? É o número total de estudantes ali do 8º ano. Massa? Além da população absoluta, eu tenho um outro conceito chamado de população relativa. Atenção, atenção, esse conceito aqui, ó, também pode ter um outro nome. Anota aí, densidade demográfica. Tá joia? E o que é a densidade demográfica? A densidade demográfica ou a população relativa é o número de habitantes em relação à área. Geralmente, esse dado, este número, é apresentado para a gente, ó, habitantes por quilômetro quadrado, já que nós estamos tratando aqui do planeta. Certo? Como assim, professor? Ainda não entendi. Simples. A densidade demográfica ou a população relativa nada mais é do que você pegar o número total de habitantes de um local e dividir pela área daquele local. Quando você divide o número total pela área, você encontrará um número. Este número nós vamos chamar de densidade demográfica. Até aí tudo tranquilo, na paz, sossegado? Posso continuar, partir para os outros conceitos? O que é que está achando dessa aula? Hein? O que é que está achando aí desse nosso conteúdo? Deixa aí nos comentários, fala alguma coisa. Estou morrendo de saudade das nossas brincadeiras, da risada ali, bater aquela resenha, mas já já a gente volta. Não tem tempo para essa saudade toda, para essa tristeza, para essa melancolia. Vamos voltando aqui, ó, para o conceito. Já falamos de população absoluta, população relativa, agora nós vamos falar de um termo fundamental e, por favor, pelo amor de Deus, não vai me confundir isso aqui com outra coisa, hein? Olha só, crescimento vegetativo. Vou até colocar aqui, ó. Também pode aparecer no seu livro como crescimento natural. Atenção para isso. Crescimento vegetativo não tem nada a ver com planta. Apesar de ser chamado também de crescimento natural, não tem nada a ver com a natureza, com planta, com bicho, certo? Crescimento vegetativo significa o quê? A diferença, o resultado da diferença entre as taxas de natalidade, né, e mortalidade. Então eu tenho aqui, ó, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Quando eu subtraio a taxa de natalidade da taxa de mortalidade, eu vou obter aí um resultado, e esse resultado é o meu crescimento vegetativo, ou seja, o resultado do crescimento daquele país, daquela área, daquele local, quanto cresceu quando eu pego em um ano o número de pessoas que nasceram e diminuo do número de pessoas que morreram. Fácil, tranquilo até aí, sem muito mistério, não é isso? Então, bora aqui para o nosso penúltimo conceito. Este daqui tem muita gente que confunde, e você não vai confundir mais. Muita gente confunde esta taxa, taxa de fecundidade, com essa aqui, ó, taxa de natalidade. Não significam as mesmas coisas.
Tá joia? Taxa de natalidade se refere ao total de crianças, de pessoas que nasceram dentro de um país, dentro de uma região, para cada grupo de 1.000 habitantes. Já a taxa de fecundidade, ela tem uma particularidade. Primeira particularidade, para analisar a taxa de fecundidade, eu analiso a mulher, certo? A mulher é o nosso objeto de análise, a mamãe, a titia, a vovó é o nosso objeto de análise. E aí o que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher. Vou te dar um exemplo. Olha esse gráfico aí. Está vendo esse gráfico? O que é que ele está mostrando? Ele está mostrando a taxa de fecundidade do Brasil ao longo do tempo. Perceba que o número médio de filhos por mulher vem decaindo. Atualmente o Brasil está aí, ó, com 1,9. O que é que significa isso? Ou as mulheres no Brasil têm 1 ou 2 filhos. É a média registrada em 2010. Agora corta para cá. Nós estamos na iminência, né, de iniciarmos um censo demográfico, que a gente não tem mais certeza se vai rolar, por várias razões. Dentre as razões mais precisas é a questão do coronavírus. Para que o censo exista, é preciso que se faça uma pesquisa de domicílio em domicílio, que o pesquisador e vários pesquisadores visitem todas as residências no Brasil. Você concorda que isso, nesse exato momento, não é adequado. Então, os dados oficiais do nosso último censo ainda são de 2010. Essa pesquisa ocorre a cada 10 anos. No caso do Brasil, a nossa taxa de fecundidade está girando em torno aí de 1,9. Qual é a perspectiva agora para 2020, caso nós tenhamos o nosso censo? A perspectiva é que gira em torno aí de 1,6, 1,5, evidenciando que o número de filhos que as mulheres têm hoje em dia está diminuindo. E isso causará vários impactos na composição, nas características das populações no mundo inteiro. Cada país tem uma característica demográfica diferente, cada região do globo também, e isso passa por vários fatores, pela questão da mortalidade, pela questão migratória e também pela taxa de fecundidade. E aqui eu tenho o nosso último conceito chamado de explosão demográfica. O que é explosão demográfica? Até quando está com uma bomba assim, buf, e explode tudo e morre um bocado de gente. Não, gente, por favor, pelo amor de Deus, né? O nome disso aí é atentado terrorista. Explosão demográfica, joga uma bomba e explode todo mundo, galera? Não. Olha só, explosão demográfica é o momento em que nós vamos perceber, na verdade, o quê? O maior ritmo de crescimento populacional. Alguma coisa, num determinado período, aconteceu em uma área, em uma região, que fez com que a população, ela crescesse demais. E aí você pode pensar, professor, e se acontecer o contrário? No caso aí do coronavírus, se isso aí se espalhar, virar tipo uma gripe espanhola que matou 100 milhões de pessoas no mundo, a população talvez não vá crescer, né? Tem probabilidade da população de algum lugar diminuir? Tem. E quando isso acontece, é o contrário da explosão. A explosão, ó, as coisas saem assim, ó, explode, né? Pá, se alastra. Implosão demográfica é quando, ó, esse crescimento, esse processo é um processo mais retraído. Então, há uma redução populacional. Nesse caso, a gente chamaria de implosão demográfica, quando a população de um lugar diminui. Mas, por enquanto, ficaremos com o conceito de explosão demográfica. Beleza? Tudo tranquilo? Doeu essa aula? Foi uma aula demorada, chata, sem valor nenhum? Claro que não, né? Claro que não, até porque eu estou aqui, você está aí, nós estamos juntos, porém separados, mas a aula foi sensacional, a saudade é imensa, já já a gente se encontra. Beleza, gente? Um beijo, até a próxima aula.